Sejam bem-vindos todos, irmãos, amigos, todos que estão sempre conosco lendo nossa velha Bíblia, juntos. Nossa programação é de segunda a sexta-feira, lendo a Bíblia, buscando um pouquinho das bênçãos de Deus com os comentários também. E te convido hoje para ler segundo livro dos Reis, capítulo 16, a partir do verso 9. Aqui nós vimos ontem, na leitura de ontem, a associação do reino de Israel, das 10 tribos, com a Síria, e aí a ajuda que o reino de Judá, que era da parte de baixo do mapa, do sul de Israel, se associou com a Assíria. E vimos as consequências dessa história, e tiremos algumas boas lições para a nossa vida. Só que hoje nós vamos ler a partir do verso 9 uma outra situação que piora ainda mais a situação de Judá. Judá não tinha que inventar tanto problema, procurar tanta coisa para cada vez piorar. E ontem foi até um pouco divertido para mim ficar pensando assim, que as coisas estavam ruins e pioraram mais. E aí depois mais uma atitude, pioraram mais. E depois mais uma atitude do rei e as coisas pioraram mais. Mas eu vou ler com vocês hoje no verso 9, possivelmente até o fim do capítulo, e vocês vão ver que ainda piora mais a situação do rei de Judá. E de Judá também, como um reino todo, né? Pois todo mundo é prejudicado com a atitude do seu líder, né? Vamos lá. Então, se você está pronto aí, vamos ler hoje comigo, 2 Reis 16, verso 9, é a leitura desta oportunidade. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, a quem? A Judá, né? Ao rei de Judá, que deu ouro, deu bens preciosos para ele ajudar a lutar contra o inimigo. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou cativo o povo para Quir e matou a Rezim. Rezim era o rei da Síria. Então ele lutou contra a Síria, Israel já não tinha assim tanta força, mas ele ajudou. Agora vamos ver o que vai acontecer depois disso. É o verso 10. Então o rei Acás foi a Damasco. Acás era o rei que foi a Damasco, a capital da Síria, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, que era o rei no qual ele se associou e pediu ajuda, rei da Assíria. E vendo um altar, chegando lá, gente, olha o que ele achou. Vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme a toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o altar de cobre, que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e as suas ofertas de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra e a sua oferta de alimentos, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios, espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E o rei
E fez Urias o sacerdote conforme a tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. E também a cobertura, ou melhor, a coberta, que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, os mais dos atos de Acás e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Pois bem, terminamos a leitura do capítulo 16. Aqui, nessa sequência de reis, nós estamos lendo, nessa ocasião, de Judá. Mas, lembra que estava dividido, né? E Israel está praticamente às portas do cativeiro. Judá ainda vai demorar um pouco mais na nossa leitura, na nossa sequência. Agora vamos fazer umas comparações aqui sobre Acás, uns comentários. Acás se ajuntou, em vez de confiar no Senhor, ele pediu ajuda para a Síria. E aí nós falamos que nesse contexto aqui, que não foi citado nenhuma vez, mas estão as orientações de Isaías. Isaías, capítulo 7, está escrito isso, que Isaías orientou Acabe, ou Acás, o nome do rei. Isaías orientou ao rei, dizendo, confie no Senhor, e o Senhor te dará livramento. Em outras palavras, não precisa procurar ajuda no rei da Assíria, pois Deus é a nossa força, Ele nos livrará. Mas o rei tomou os metais preciosos, ouros e bens do templo, mandou para o rei da Assíria e alugou o seu exército. E naquele tempo existia muito isso de pagar para mercenários para lutar. E aí, numa dessas idas, ele foi se encontrar com o rei, do qual ele tinha alugado o exército, na cidade de Damasco. Damasco é a capital da Síria. E ele foi se encontrar com aquele rei no meio da batalha assíria. Não é o país dele, mas é o país onde ele tinha acabado de tomar. E ele viu lá um altar pagão, pois a Síria não era convertida ao Senhor, não era o Deus de Israel. E ele gostou daquele altar, ele achou bonito. Se houvesse celular ou máquina de fotografia, ele teria tirado a foto e já mandado para o sacerdote. Olha que altar bonito, vamos modernizar o nosso altar, vamos modernizar a nossa igreja, vamos trazer para a nossa igreja esse altar desse jeito. Olha o quanto ele é bonito, quanto ele é bem feito. O nosso é velho, o nosso é lá do tempo de Moisés, quando Israel ainda estava no deserto e nem era nação ainda. O nosso está ultrapassado, está antiquado. Mas, ei, irmãos, que curioso é pensar nisso, né? Eles estavam modernizando uma coisa que Deus tinha deixado para eles. Foi Deus, gente, foi Deus que desenhou o tabernáculo. Moisés apenas transmitiu as ordens de Deus, as medidas, o projeto e cada utensílio que estava dentro do templo. Foi Deus quem deu para Moisés. E agora esse rei viu um altar diferente, foi influenciado, pensou em dar uma renovada, hoje se diz assim, uma repaginada na igreja, mudar o formato. Que coisa, né? E eles mudaram. Ele mandou, a Bíblia contou aqui para nós que o sacerdote, em vez de seguir firme na sua posição e dizer, não, no altar aqui você não vai mexer, porque isso aqui eu tenho um compromisso com Deus, eu vou preservar a lei de Deus. Não, ele acatou o que o rei falou e foi influenciado, aceitou as ordens do rei, o projeto, o desenho que o rei fez.
E quando o rei chegou da viagem, certamente essas viagens eram longas, demoradas e tal. Quando o rei chegou da viagem, ele já estava com o altar pronto. O altar segundo o modelo dos ímpios, dos pagãos, do inimigo. Ele já estava com o altar pronto. E a Bíblia diz aqui que ele vindo, pois, o rei de Damasco. Não é que o rei de Damasco veio para Judá. Quando o rei de Judá veio de Damasco, entendeu? Por isso ele diz assim, vindo o rei de Damasco, viu o altar, se chegou e sacrificou nele. E já desprezou o altar antigo, deixou ele lá para um lado e disse, eu vou sacrificar nesse. E aí ele disse logo depois dele sacrificar e inaugurar o altar novo, moderno, ele chamou o sacerdote e disse, e a partir de hoje, todos os holocaustos de ofertas, o sangue, você espargirá nesse altar novo, as libações e tudo que você fazia com o outro, vai fazer com esse. E esse outro o que Deus tinha mandado, o projeto de Deus, o que Moisés tinha deixado, do jeito que Moisés tinha deixado, na verdade não foi o que Moisés fez, mas foi o que Salomão fez. Mas Salomão fez novamente tudo de novo, mas conforme a lei de Moisés. Então o altar quem tinha feito foi Salomão. Ele diz, olha, esse de Salomão aí, deixa de um lado. Agora, gente, nós estamos falando aqui, não é de Israel, das 10 tribos, que tinha os bezerros de ouro, o altar em Samaria, etc. Nós estamos falando de Judá, cuja capital era Jerusalém, a cidade de Davi. Nós estamos falando de um rei que era da descendência de Davi, a casa era da descendência de Davi, que quis modernizar. Então, era um homem que tinha tudo para ter o zelo para preservar a lei. Não se tratava de um estrangeiro, idólatra que veio governar o país. Não, ele era de Israel, da descendência de Davi, mas se prestou a esse papel. E aí ele disse assim, aí o altar de cobre, o que Deus tinha mandado fazer, põe de um lado, eu vou usar ele para consultar o Senhor. Inquirir é consultar, né, para buscar a presença do Senhor. Mas em outras palavras, nas minhas palavras, melhor dizendo, eu imagino que ele tenha falado, deixa esse de um lado aí, depois eu vejo o que eu faço com ele. Compreendeu? Depois eu vejo o que eu faço com ele. Desprezou o que Deus tinha dado para eles e modernizou. Então essa é a mensagem mais evidente que eu achei aqui nesse capítulo, que nós vimos nesse capítulo aqui. Ele apenas quis modernizar segundo o que ele tinha visto. Os seus olhos cobiçou o novo, o diferente, e os seus olhos desejaram o que era bonito, era diferente e moderno. E aí é onde ele esqueceu-se das leis do Senhor, pois Deus não precisa de modernidade, Deus sabe até o futuro. E ele já tinha desenhado e dado o que era do jeito dele, o que Deus queria. Ele fez uma mudada para agradar as pessoas, ou talvez para agradar o rei no qual ele se associou, né? Pois aqui ainda diz mais mudanças. Aqui no verso de número 17 e 18, aí vai a dizer que não foi só o altar, teve mais outras coisas. Teve outras coisas que foi a coberta que para o sábado edificaram. Ele retirou a coberta, quer dizer a cobertura. Certamente tinha ali um alpendre, tinha ali algum puxadinho para os sacerdotes que foi feito, talvez numa parte externa assim, mas que fazia parte do templo. E ele chegou e foi mudar tudo. Foi mudar até as dependências, naturalmente falando, hein? E outra coisa, a entrada real externa, retirou da casa do Senhor. Tinha uma determinada entrada, e a Bíblia diz que ele retirou por causa do rei da Assíria. Talvez porque o rei vinha visitar ele, ou porque a entrada estava feia. Ele deu uma mudada, uma modernizada, e todas essas coisinhas ele mudou. Aqui fala do mar, o mar tirou os bois de debaixo do mar.
tinha uns boi. E o mar, gente, era uma espécie de uma bacia. Eu até separei já a imagem para mostrar para vocês. Mas era uma espécie de uma bacia no qual eles pegavam um cordeiro, o que ia para o sacrifício, e lavava o sacrifício, lavava ele para depois ele se prestar. Até o próprio sacerdote tinha um ritual no qual ele se banhava nesse mar. Então o mar seria uma espécie de um tanque, uma espécie de tanque. E esse tanque ficava na entrada do templo, fazia parte das coisas do templo. E esse tanque tinha 12 bois. E esses bois ficavam 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o oriente, 3 para o ocidente. Eram 12 bois. Claro, era uma representação, 12 das 12 tribos de Israel. E aí, acima dos bois, deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem ou algumas imagens que eu consegui achar. Então ali está uma espécie de um pote, uma espécie de um tanque mesmo, né? Com os bois. Deixa eu ver aqui essa outra imagem. Todas elas, assim, não são exatas, são imagens nos quais a gente vê pela descrição, né? Entre todas essas coisas, a arca, o candelabro, o altar do sacrifício, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso. Mas aí está do lado esquerdo o mar, é chamado de mar. E sabe o que o rei fez? Tirou esses bois, e aí a Bíblia diz aqui que colocou sobre um pavimento de pedra. Por quê? Qual a razão dele tirar esses pavimentos, colocar em cima de um pavimento de pedra? Será que ele achou que era uma modernidade, era uma forma de mudar, de fazer novo, fazer uma coisa nova? Então, nós vemos aqui que esse homem chegou e foi desagradável para com Deus em muitas situações. A Bíblia não diz que ele adorou, que ele idolatrou, não diz que ele seguiu os pecados de Jeroboão ou idolatrias, mas mostra ele se associando com o inimigo, mostra ele buscando a ajuda de um estrangeiro para lutar contra seu irmão Israel, para lutar contra o inimigo, em vez de ter confiado no Senhor. E isso tudo gera consequências. Uma consequência está no último verso que nós lemos do capítulo, diz assim, ó, e dormiu com seus pais. É uma coisa relativamente boa, né? Morreu de velho, não morreu assassinado como muitos outros do seu tempo. Dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais. Epa, espera aí. Os reis não eram sepultados com seus pais, os reis eram sepultados junto com os outros reis, né? No terreno dos reis. É assim que está registrado em todos os reis anteriores, ou quase todos os reis anteriores. Mas esse foi sepultado fora. E isso tem um significado, viu? Ele perdeu uma consideração muito grande. Então, fica aqui nesses comentários, nessa leitura, essa sair e vir algo diferente. Vamos modernizar, vamos fazer diferente porque, tudo bem que você tem que, muitas coisas você precisa ceder para a modernidade. Se tem um remédio novo, uma medicação nova, se tem algumas coisas que não são inconvenientes, que são lícitas, aí tudo bem, você vai tomar. Você já pensou se nós estivéssemos limpando os dentes com folha de goiaba até hoje? Isso conta-se que os antepassados faziam, né? Mas hoje já existe escova de dentes. Então, é uma modernidade, nós adotamos e não tem nenhum inconveniente com isso. Mas uma coisa que Deus tinha desenhado, foi o próprio Deus quem desenhou o altar, até as medidas, os materiais, foi tudo Deus que fez, colocou na lei. E eu tenho as referências para aqui, para você ver. Referências, Levíticos capítulo 10, verso 1 e 2, e outras escrituras, de como Deus tinha desenhado, projetado. Aí passou muitos anos? Passou, o tempo passou, mas o tempo passou para os homens. Para Deus, aquela era a sua vontade, não mudou. E ele quis modernizar. Então, pense nessas coisas. Deus sabe o que ele quer. Quando ele pede na sua palavra o zelo, o amor, a adoração, a obediência,
Ele está pedindo o que ele deseja e ele não muda a sua palavra. Fica essa mensagem, esse comentário para a leitura de hoje, viu? Deus abençoe o seu coração. Só a leitura, gente, já abençoa nossas vidas. Tenham todos um bom dia, fim de semana chegando, né? Então Deus abençoe a todos, cada um no fim de semana, hoje e amanhã, depois, se o Senhor permitir, segunda-feira, continuamos nossa leitura bíblica já indo para o capítulo 17. Deus abençoe a todos.